Seja bem-vindo à Sala de Finanças, esse lugar onde deixamos os achismos do lado de fora e mergulhamos de cabeça nos dados financeiros. Eu sou Guilherme e no vídeo de hoje vamos falar sobre uma fórmula que promete mágicas. Essa fórmula que promete mágicas vem desse pequeno livro, A Fórmula Mágica, de Joel Greenblatt. É uma tradução em português do livro desse professor, que eu acho que não foi muito feliz, na verdade, nessa tradução, porque no original seria alguma coisa do tipo The Little Book That Beats the Market. Seria o pequeno livro que consegue vencer o mercado. Isso eu acho que seria uma tradução um pouco mais interessante nesse caso, porque justamente a ideia e a premissa do livro é que com algumas informações sobre as empresas, você conseguiria filtrá-las de tal forma que você conseguisse um retorno que na média seria acima do mercado ou dos índices de mercado, né? Aqui no Brasil, no caso, o Ibov, lá fora o SP 500. Legal, então o que essa fórmula mágica fala? Ela basicamente está tratando aí de simplificar o entendimento do mercado de ações com base em dois fatores. O primeiro deles, EV/EBIT, ou conhecido também como Earnings Yield, e o ROIC. Tá? O que seria esse EV/EBIT? O EV, aqui nessa fórmula, ele fala sobre Enterprise Value, ou seja, qual é o valor total daquela companhia, qual é o valor total daquela empresa. Isso daí já descontando caixa, adicionando a dívida relacionada com essa empresa, etc. Então, todo o patrimônio, né, que aquela empresa tem, quanto que dá isso no total? E o EBIT, ele vem de uma sigla em inglês que significa lucros antes de juros e impostos. Tá? Esse daí é um indicador basicamente que apresenta os ganhos financeiros da empresa antes desses abatimentos de juros e impostos. Ok? Então perceba que o EV sendo baixo e o EBIT sendo alto, nós temos essa divisão aqui, um valor pequeno. O que significa um valor pequeno nessa divisão aqui? Significa que eu tenho uma empresa que está sendo oferecida ao mercado a um preço baixo, e eu tenho também lucros sendo gerados dentro dessa empresa. Então, quanto menor esse valor aqui, mais interessante é a empresa, de acordo com o Joel Greenblatt. O ROIC, ele é essa segunda métrica que o Joel Greenblatt sugere que a gente utilize para filtrar as nossas ações, e significa, em inglês, Return on Invested Capital, que seria uma tradução no português de retorno sobre o capital investido. Ou seja, na prática, ele informa mais ou menos quanto de dinheiro uma empresa consegue gerar em razão de todo o capital investido, inclusive utilizando dívidas que essa empresa contrai. Então, basicamente, é uma medida de rentabilidade ou capacidade de rentabilizar aquele capital alocado da empresa. Legal. Acho que também faz sentido a gente olhar para essa questão aqui. O Joel Greenblatt ele fala que algumas empresas apresentam algum tipo de distorção, algum problema nesses dois fatores. Por exemplo, bancos não reportam o ROIC. Tá? Então, existem outras métricas para bancos. Nesse caso, ele sugere que para nossa lista não ficar distorcida ou não ficar com problemas na visualização desses dados, a gente remova aí algumas empresas, bancos, energia elétrica, água e saneamento, seguradoras também é comum excluir dessas listas. Então, muito bom, então estamos aqui no nosso Com Dinheiro, esse site maravilhoso que nos entrega métricas não só de hoje, mas do passado. Então a gente consegue fazer backtests aqui. Acho que esse é o grande diferencial aí do Com Dinheiro, pelo menos na minha humilde opinião. Então a gente vai vir aqui em ações, Stock Screener Full, onde eu vou fazer os meus filtros para a gente encontrar aí quais eram as ações que eu teria investido lá no finalzinho de 2022 e como que a gente teria se saído aqui nesse ano. Então aqui nos indicadores eu vou pedir só para ele me mostrar o ticker, o EV/EBIT e o ROIC das empresas. Legal? Aqui no segmento eu vou pedir para ele me trazer o ticker mais relevante só. Não quero ver quando, por exemplo, tem Petro 3 e Petro 4, eu quero ver um só, eu quero investir na empresa, né? Não necessariamente na classe de ação. Eu vou tirar aqui BDRs, recibos, outros, não quero ver isso daí também. E no setor a gente vai respeitar aquelas regrinhas lá de tirar o setor financeiro, utilidade pública e o setor financeiro,
Eu vou vir aqui e eu também vou tirar as holdings. Holdings. Onde está as holdings? Aqui, holding. Muito bom. Aqui em avançado, então aqui eu vou configurar quando que eu estou fazendo essa análise, ou seja, eu estou imaginando que eu estou em que dia. Falando aí que eu estou em véspera de ano novo lá de 2022, vou pegar aqui dia 29 do ano passado. Todas essas métricas que ele for calcular, ele vai acumular os últimos 12 meses, tá? Então, quando a gente fala EV/EBIT, vai ser dos últimos 12 meses com base nos dados que existiam na época. Aqui em opções, eu vou só pedir para ele mandar mais casas, mais linhas por tabela e o filtro fundamentalista. Aqui eu vou precisar fazer algumas considerações. Então, para que a gente faça uma análise mais fidedigna com a nossa realidade, eu preciso que pelo menos essas ações que a gente tem acesso aí, elas tenham tido um volume que seja capaz de serem aportáveis, né? Então eu vou vir aqui e eu quero que ele me olhe lá em dezembro de 22 e eu quero que ele pegue os últimos 3 meses, mais ou menos, e tire o volume médio de negociação daquelas ações e só me mostre, por favor, só me mostre ações que tenham tido mais de 1 milhão. 1 milhão de volume negociado nos últimos 3 meses, em média, lá olhando em dezembro. Tá? Pelo menos assim a gente foge aí de algumas ações que estão listadas em bolsa, mas que não têm liquidez. Uma outra coisa que eu vou fazer é que eu vou pegar essas mesmas variáveis que eu estou olhando, o EV/EBIT, e eu quero que eles sejam maiores que zero. Eu não quero empresas que não tenham dado faturamento expressivo, né, não tenham dado lucro, e eu também não quero empresas que não tenham conseguido rentabilizar o seu capital. Então eu vou deixar já esses 3 filtros aqui para dar uma limpada nos meus dados e eu ter uma coisa um pouco mais tranquila de trabalhar. Vou pedir aqui para o Com Dinheiro, me mostra essas empresas, por favor. E aí a gente vai ter então a nossa lista com 136 registros, então na época a gente teria 136 opções diferentes para investir lá na bolsa de valores, ok? Vou copiar esses valores aqui, simples. E agora eu vou jogar isso daqui lá no Excel. Muito bom, estamos aqui então no nosso Excel. Eu vou copiar aqui aquela lista que eu tinha e vamos começar a trabalhar nela e vamos começar a tirar algumas conclusões. Primeira coisa é que o Joe Greenblatt, ele não fala para a gente fazer uma média do EV/EBIT ou alguma coisa assim. Ele fala basicamente para a gente ranquear essas empresas que a gente tem aqui, ranquear de acordo com o EV/EBIT e também ranqueá-las em relação ao seu ROIC. Então, o ranking aqui do ROIC, tá? O que seria esse ranking? Então ele vai pegar ali o maior valor, vai chamar de X, o próximo valor e assim por diante. Então vamos pegar aqui o ranking desse valor aqui e eu quero que ele seja comparado com todos os EV/EBIT que a gente extraiu. Tá? Então ele vai comparar, esse daqui está em qual posição do ranking em comparação aos outros. Aí a gente só vai deixar para ele compreender se vai ser uma ordem descendente ou ascendente, ou seja, do menor para o maior, do maior para o menor. Tá? O EV/EBIT, então a gente falou lá no começo que ele seria uma métrica que quanto menor, teoricamente, melhor, porque a gente tem então uma empresa mais barata que está gerando uma boa quantidade de dinheiro. Então a gente vai querer que seja no modo ascendente, ou seja, do menor para o maior, ok? Deixa eu travar aqui essas células para ele não fugir. E aí eu arrasto para baixo. Muito bom. A mesma coisa para o ROIC, tá? Então a mesma coisa vai acontecer aqui no ROIC. Deixa eu só alterar aqui o parâmetro. E eu vou, no caso do ROIC, querer que ele faça descendente, ou seja, eu quero que o ROIC, o maior desse ranking, seja o que tem o maior ROIC. Tá bom? Então a gente traz aqui também, joga aqui para baixo e a gente já tem quase a nossa lista pronta. Sim, é fácil deste jeito, tá? Aí ele fala, ué, mas eu tenho 2 rankings, eu vou
preciso compilar esses 2 rankings de alguma forma. E a proposta dele é somente a soma desses 2 rankings vai te dar um valor aqui, agora já não é mais exatamente um ranking, né, mas agora já é um valor aqui que computa, né, essas 2 métricas dentro dele, e a gente joga então lá para baixo também, ok? Aqui eu vou colocar um filtro no meu Excel e simplesmente ranquear do menor para o maior, ou ordenar do menor para o maior. Então aqui você pode ver que esse daqui recebeu uma nota, entre aspas, 5, e essa nota é composto dessa empresa ter sido a que teve o menor EV/EBIT dentre todas as que a gente listou, e ela estava em quarto lugar nos rankings aqui do ROIC. Então, ela tinha uma boa relação EV/EBIT e também um bom ROIC. Aí a soma, ela fica aqui com essa nota 5, vamos dizer assim, e a gente tem as nossas notas indo lá até, entre aspas, as piores ações de acordo com este ranking. Muito legal. É, a gente tem aqui basicamente 136 ações que foram catalogadas naquele momento. Vamos pegar essas ações e vamos fazer o seguinte: eu tenho 136 ações, eu vou dividir elas em 4 quadrantes diferentes. Isso daí seria aproximadamente não, seria exatamente 34 ações por quadrante. Então eu vou selecionar aqui as minhas 34 primeiras, vou pintar de uma cor. As minhas próximas 34 eu vou pintar de uma segunda cor. Isso está ficando bem brega. É, mais uma outra cor, só para a gente poder destacar quais são esses quadrantes diferentes, tá? E, opa, e aqui por último uma última cor. Então, teoricamente, a gente teria que ter obtido o seguinte: já que essas aqui são as empresas em que melhores foram classificadas na soma dos 2 rankings em relação ao EV/EBIT e o ROIC, então eu deveria esperar que este primeiro quadrante performe melhor do que o segundo quadrante, que por sua vez também vai performar melhor do que o terceiro quadrante, e por último viria o quarto quadrante em termos de rentabilidade. O que eu quero entender então se isso daí é verdade ou não. Então esse é o nosso teste. Eu vou lá então jogar essas ações aqui no Com Dinheiro e descobrir como que elas performaram aí no ano de 2023. Então estamos de volta aqui no Com Dinheiro, eu vou lá em ações, compare empresas e papéis. Aqui nos papéis eu vou só colar aquela lista que eu tenho do Excel e nos indicadores eu quero que ele me mostre o retorno que eu teria obtido ao investir lá atrás nessas empresas. Lá atrás quando? Então ele vai fazer esta análise agora, como se tivesse sido aqui dia 28 de dezembro, e eu vou pedir para ele jogar lá o começo dessa análise, também ali para o dia 28 de dezembro, e fazer isso daí com todos os papéis que eu delimitei aqui em cima. Aqui eu vou pedir só para ele não me mostrar algumas variáveis de controle, que são alguns parâmetros do sistema. Eu não quero ver, eu só quero ver o retorno exatamente. Então, eu solicito isso aqui para o Com Dinheiro e ele me retorna daqueles 136 ativos que a gente tem, todos os retornos entre essas duas datas. Eu vou novamente copiar e levar isso lá para o Excel de novo. Ótimo, então vou colar aqui essas informações e só para conferir se a gente está na mesma ordem de lista. Sim, nós estamos na mesma ordem de lista. Então aqui eu vou deletar essa daqui e eu vou dizer retorno em 2023 dessas ações, retorno percentual dessas ações. Ok? Então, essa daqui em 2023 teve uma desvalorização de 10% em comparação à data de 28 de dezembro do ano passado, do ano retrasado, perdão, e em relação a 28 de dezembro do ano passado. Tá? Então, a ideia é que, é claro, a gente pode ter alguns dados que não são que não são bem comportados, algumas empresas que não se comportaram muito bem em relação a esse EV/EBIT, mas a ideia é que, será que esse pacote, então, de empresas, né, esse primeiro quartil de empresas,
ele performou melhor do que o segundo quartil? Se sim, faz sentido essa análise. Ele consegue selecionar ali de uma maneira simples, né, usando só 2 indicadores ali, algumas ações que foram as vencedoras, né. Então o que que eu vou fazer? Para eu ter uma ideia da média de retorno que essas ações deram, eu vou só copiar aqui e eu vou trazer o retorno médio do primeiro quartil. Então, primeiro quartil, segundo, segundo quartil, terceiro quartil e o quarto e último quartil, claro, ok? Vou copiar aqui, vamos só ajustar da onde que ele está pegando esse segundo set de dados. Esse segundo set de dados começa aqui na Pomo 4. Ótimo. O outro quartil, ele está definido aqui a partir de VEG e vai até lá embaixo em CSNA. Por último, então a gente tem as últimas ações, que seria aqui até a última, ok? Então, acho que chegou a hora da gente analisar os dados no final das contas. Olha só que interessante, interessantíssimo. A gente teve um retorno médio desse primeiro quartil de 47,6%. O segundo quartil já performou um pouco pior, com 39,85% de retorno em 2023, em média. Tá? Se você tivesse colocado R$ 100, por exemplo, em cada uma dessas ações, divididas igualmente entre elas, você teria chegado no final do ano com R$ 139,85. Okay? O terceiro quartil performou um pouco pior e o quarto quartil, então, o último, seria os nossos piores performadores, aí, as nossas piores empresas em relação a essa fórmula mágica, tá? Legal, e será que isso daí foi melhor que o Ibov, por exemplo, o nosso índice, né? Só para vocês saberem, o Ibov deu nesse mesmo período de 28 de dezembro de um ano até 28 do próximo ano, ou seja, garantindo aí um retorno médio de 2023, na casa dos 21,73%. O que é interessante, então, a gente vê que o primeiro quartil ele performou aí quase que o dobro, né? Tanto o primeiro quanto o segundo performaram muito bem. O próprio Ibov performou bem, né? Nesse ano de 2023, especialmente com esse rally aí do final do ano. Em todo caso, o primeiro e o segundo quartil realmente performaram muito melhor que o Ibov. O terceiro quartil ficou aproximadamente igual ao benchmark, né? Igual ao Ibovespa. E o quarto quartil realmente ficou abaixo das expectativas, né? O que será que isso significa? Significa que a fórmula mágica ela é infalível? Não, não quer dizer que a fórmula mágica ela é infalível, né? Por favor, vamos compreender que, por exemplo, aqui, né, a primeira empresa que a fórmula mágica que gerou para a gente, né, como a nossa maior expectativa aí de rendimento, ela teve uma desvalorização de 10% durante o ano, né? A graça da fórmula mágica é justamente você poder montar uma carteira diversificada. Então, aqui a gente está falando de 34 ativos, que não vai te levar muito tempo, não vai te dar muita dor de cabeça para fazer, né, uma análise como essa, uma análise simples, para você poder gerar aí, então, essa carteira que te vai gerar algum retorno no próximo ano. Tá? Esse retorno é garantido? Claro que não, esse retorno não é garantido, isso daqui também não é uma recomendação. Tá? Eu, particularmente, não utilizo a fórmula mágica para os meus investimentos, mas eu preciso admitir que sim, em 2023 ela teria performado muito bem. Tá? Isso quer dizer que em 2022 teria sido igual e assim por diante? Não necessariamente. Aí a gente precisaria avaliar os outros anos para ver e entender, num período de 10 anos, num período de 20 anos, 30 anos, como que isso daí teria se saído, né? O que eu consigo dizer é que em 2023, sim, nós tivemos aí o primeiro quartil performando muito bem, superior ao Ibovespa mais do que 2 vezes, apesar de algumas ações terem aí uma desvalorização dentro dessa carteira do primeiro quartil, a gente teria também ações que se valorizaram bastante, tá bom? Então é isso, fica aí a minha contribuição para a gente
olhar cada vez mais para os nossos dados financeiros e tomar decisões mais inteligentes. E eu sou o Guilherme. Um abraço, deixa o seu like, compartilha com a galera que gostou. Se você gostou aí da nossa pequena apresentação da Fórmula Mágica, o pequeno livro que é capaz de bater o mercado e realmente, em 2023, bateu o nosso mercado brasileiro. Abraço.